Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao canal de vídeos da Sinal Center. Hoje a gente vai falar tudo sobre tinta para demarcação viária. Bom, vamos começar falando sobre os principais tipos, que são três. São eles: tinta para demarcação viária acrílica à base de água, tinta para demarcação viária acrílica à base de solvente e a tinta termoplástica, que nada mais é que um plástico que reage ou derrete com o calor e em contato com o asfalto ele seca. Existem outros tipos, mas esses são os três principais utilizados no Brasil. Bom, falando sobre eles, a tinta à base de água e solvente são os mais comuns, utilizados em cidades, estacionamentos, locais privados, condomínios, e tem uma secagem rápida, tem custo-benefício legal, pode ser aplicado com maquinário ou também de forma manual. E o termoplástico é uma tinta mais específica, que exige um caminhão fusor, que derreta esse plástico e que aplique no asfalto. Então tem um custo de aplicação muito mais alto. Mas o benefício dele é uma alta durabilidade. Então ele é utilizado em faixas de pedestre, em esquinas de alta circulação de veículos, locais que passam muitos caminhões, muitos ônibus, que tem giro de pneu. A tinta para aguentar ali uns 2 a 5 anos ou até mais, dependendo da situação. E a tinta à base de água e solvente, ela vai ter uma durabilidade média ali de 1 a 2 anos, a depender da situação, obviamente, do tipo de veículo que passa, qual é o volume de tráfego, qual é o tipo de manobra que acontece ali. Por exemplo, se for uma faixa contínua, de bordo ou de eixo, o veículo ele só vai passar ali ou vai encostar às vezes, mas se você pegar uma faixa de pedestre, ele tem muito mais giro, muito mais tração ali do pneu, então tem um desgaste muito maior. Também condições climáticas, chove muito, é muito sol, enfim, tem essas condições, tipos de veículos, tipos de local, enfim, tem várias variações, mas uma média é a tinta base de água e solvente 1 a 2 anos, em umas condições médias, e um termoplástico de 2 a 5. Mas ambos podem também ser mais elevados a depender da situação. Bom, o tipo de aplicação também muda entre eles. A tinta base de água e solvente, como eu disse, ela pode ser aplicada com um rolinho de lã de carneiro. Então, caso você tenha um centro comercial, um condomínio, queira aplicar de maneira fácil, sem custo elevado de equipe, terceirização, você pode utilizar a base de água e solvente, colocando, por exemplo, uma fita crepe como suporte, demarcando aquela área que você precisa, e pintar com um rolinho na faixa que você precisa, ou utilizando uma régua de pedreiro, que for melhor para você. Ela possibilita isso e também possibilita a aplicação por maquinário, que vai dar muito mais rentabilidade. Já o termoplástico, ele só pode ser aplicado com maquinário específico. Tem que ter um caminhão fusor, ele vai derreter esse material, tem que ter uma equipe preparada, porque também é um produto perigoso, por se tratar de calor, Então são condições diferentes de aplicação. Ambos têm, tanto a base de água, de solvente e termoplástico, normas da BNT que regulamentam as condições desse material. Então, antes de você comprar um material desse tipo, procure saber se ele cumpre a norma e tem laudo para verificar se essas condições são atendidas. Isso vai garantir que você utilize um material de alta durabilidade, que não vai desgastar muito rapidamente, que você consiga ter uma aplicação decente e que tenha rentabilidade. Outro fator importante da diferença dessas três tintas é o tempo de secagem. A tinta à base de água e solvente vai ter uma secagem média de 30 a 60 minutos, a depender ali da umidade, da temperatura do local, enfim, mas é geralmente essa média ali de 30 a 60 minutos. Já o termoplástico, ele é muito mais rápido. Quando ele entra em contato com o asfalto, ele já começa ali a secar e dentro de alguns minutos você já pode ter esse material praticamente 100% seco. Então, vamos pegar uma grande metrópole, São Paulo, que precisa demarcar uma faixa de pedestre, não pode parar aquela esquina, o termoplástico é muito mais eficiente do que uma tinta à base de água e solvente. Já num condomínio, que não tem a necessidade de ser tão rápido, por exemplo, você poderia colocar num horário de baixa circulação de veículos uma tinta à base de água e solvente, que vai dar o tempo de secar, tranquilo. E também, entre a base de água e solvente, tem uma diferença
porque a base de água ela é a evaporação da água. Então, locais úmidos têm muito mais dificuldade de secagem do que locais secos, né? Então, se você tiver em algum local úmido, por exemplo, sul do Brasil, ou que tem chovido com muita frequência, o ideal é que você utilize uma tinta à base de solvente para que tenha uma secagem mais rápida e eficiente. Bom, sobre a diluição dessas tintas, a tinta à base de solvente, obviamente depende do fabricante, o interessante é você ler na embalagem, né? Mas ela vai ter uma diluição de 5 a 10% de solvente específico, que geralmente é toluol. A base de água até uns 5% de água potável para diluição. E o termoplástico não tem diluição, porque ele é basicamente uma massa pronta que só é derretida. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre tintas para demarcação viária. Um abraço e até a próxima.